A graça e a paz, queridos irmãos. Espero que todos estejam bem e louvado seja Deus pelo privilégio de nós podermos meditar na palavra, ainda que online nós estarmos unidos também. E eu gostaria de fazer uma introdução bíblica aqui antes de nós orarmos ao Senhor, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 42, até o versículo de número 44. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 44. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém? Irmãos, eu estava meditando nessa palavra aqui, dava até vontade de ler mais, mas nós não vamos fazer isso. O que me chamou a atenção aqui é a comunhão dos irmãos da igreja primitiva e a ação do Espírito Santo refletindo entre a comunidade. E a palavra-chave que eu achei neste texto lido é a palavra unânime, ou unidos, mas dentro da origem unânime. Eles tinham o mesmo ânimo, a mesma mente, o mesmo coração e a ação. Então tudo, a mente, o coração e a ação deles eram feitos movidos pelo Espírito e para a glória de Deus. Então eles perseveravam na doutrina, na oração, na comunhão. E o interessante disso tudo é o que tinha no coração deles, o fruto da ação do Espírito no coração deles, é que refletia no público, na comunidade. Eles se preocupavam uns com os outros e nada faltava para ninguém. Eles eram um único coração. Então a minha oração para a minha vida, e eu quero orar junto com vocês, que nessa noite, nesse culto, não só a nossa mente seja atingida pela palavra de Deus, mas a nossa mente, o nosso coração, seja tão plenamente cheio do Espírito Santo que venha refletir nas nossas ações. Nós podemos errar tendo muito conhecimento, nós podemos errar fazendo coisas boas com a intenção errada, mas que tudo que nós venhamos fazer seja o reflexo da nossa fé e seja para a glória do nome do Senhor. Eu queria orar com vocês. Senhor Deus, Senhor, eu quero orar que o meu coração de fato seja seu. Que tudo que eu conheço, Senhor, que tudo que eu vá fazer, não seja com a intenção errada de me promover. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, que como aquela igreja, que eles conheciam a palavra, mas a palavra, Senhor, estava enraizada no coração deles. Senhor, ao ponto de a ação ser a ação correta. Senhor, não fazer para ser filho, para ser aceito, mas fazer para a glória do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser, Senhor, plenamente tomados pelo poder do Teu Espírito nessa noite, Senhor, através da palavra. E que isso venha refletir na nossa casa, na sociedade em que nós vivemos, em meio a esse caos que vivemos, Senhor, de enfermidade, de pandemia. A Tua igreja, Senhor, esteja com o coração afogueado pelo Teu Espírito, refletindo nos relacionamentos, anunciando o Senhor como Salvador. É isso, Senhor, que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar a Deus nessa noite juntos. Vamos louvar e agradecer a Ele pela sua infinita bondade. Amém? Faça dessa canção a sua oração. Aleluia.
Aleluia. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Não me deixarás, Aleluia. não me deixarás jamais. Jamais. Tu não me deixarás. Ele nunca não nos me deixará. deixarás Aleluia. jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás 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 jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Aleluia. Que você tenha essa certeza que o Senhor jamais irá te deixar, que em todo tempo Ele está contigo e nunca irá te abandonar, porque o nosso Deus, Ele é bom. Amém.
Graça e paz, irmãos, tudo bem? Glória a Deus, né? Mais um dia nós estamos aqui adorando o nosso Senhor, o único que é digno de todo poder, louvor e adoração. Glória a Deus, amém? Hoje eu gostaria de estar lendo uma parte do Evangelho de Lucas, um capítulo 14. Os irmãos que estão com as suas Bíblias, se não estão, dá tempo de buscar rapidinho. Vamos ler juntos? Lucas 14, versículo 25 ao 35. Amém? Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigiu-se à multidão e lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentando-lhe com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus querido, amado, neste momento eu te clamo, que o Senhor derrame o teu poder, a tua glória, Senhor, sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, para que a gente seja transformados, para que a gente seja restaurados, libertos, Senhor, com essa palavra, para que a gente tome a nossa cruz e siga o Senhor, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável a nós. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra, ela me deu um pouquinho mais de força depois da live de segunda, assim, e do estudo de quinta, que o pastor soltou umas coisas, assim, boas aos meus ouvidos, e aí eu pude me sentir mais confortável. Porém, assim, de qualquer jeito, ela tem que ser colocada na nossa vida, essa palavra, porque senão, não somos cristãos. Então, a dificuldade de certas situações, ou o peso dessa palavra, ela é uma lapidação, uma mudança, uma conversão, uma reestruturação de pessoa. Não dá para a gente ficar do jeito que a gente está hoje, agora, porém, é vida eterna que nos promete, é paz, é andar com Cristo. E nós estamos aqui para isso, não é mesmo? Se você for lendo os evangelhos, e a gente vê aqui que tinha muita gente acompanhando Jesus. E a gente vai ver que muitas vezes, quando tem muita gente acompanhando Jesus,
Jesus passa todo mundo no funil, dá uma desvastada, né? Dá uma repaginada. O que ele faz? Ele mostra as verdades do caminho a seguir ele. Por quê? Porque não adianta, naquele caso, a multidão estava seguindo ele por um benefício, mas sem mudança de vida, aquele benefício acabaria a hora que ele fosse embora. E muitas vezes a gente vê que a multidão vai embora, porque não aguenta as duras palavras e realmente enxerga, eu não estou vivendo isso. Então, é um ato de reflexão e de transformação para a minha vida e para a sua, porque é um modo de vida mesmo, o Evangelho, o discípulo de Cristo. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser chamado meu discípulo. Quando o Senhor chama Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores. Quando eles começam a seguir Jesus, a partir desse momento, você não vai mais encontrar eles no barco, com rede, pescando. Você vai encontrar eles com Cristo. Quando Mateus deixa de ser um cobrador, então Mateus, você não vai encontrar mais ele no posto de cobrador de impostos. Agora você vai encontrar ele com Cristo. Com certeza, isso desagradou a família, desagradou o modo, a mudança, a transformação, uma nova postura. E isso acontece com a gente. Às vezes, você beija um santo que você não crê por respeito a um pai e uma mãe. Ah, deixa, eles não entendem, eu não vou me expor. Às vezes, nós não tomamos atitudes ou posturas na escola, no serviço, na rua, porque, deixa, eles não vão entender. Então, nós se submetemos à postura imposta de fora. Só que o Evangelho, ele realmente nos traz um caminho onde visivelmente existe mudança. Talvez você não precisa sair do seu emprego de jeito nenhum, talvez você não... Se você vende alguma coisa errada, faz alguma coisa errada, você tem que sair do seu caminho, você tem que sair do seu emprego, aí não tem o que fazer. Mas se você trabalha de forma digna, sua mudança não será no seu emprego, mas ela vai ser na maneira com que você leva esse emprego, a maneira com que você trabalha, que nem o pastor falou na quinta-feira, né? O cristão que trabalha, não vê a hora de sair do serviço, faz tudo de qualquer jeito, nas coxas. E não é esse nosso papel, pelo contrário, a gente tem que fazer melhor. A gente tem que ir se desenvolvendo a um nível de dedicação, de correção, de compromisso maior do que todos, porque Cristo foi compromissado, Cristo é compromissado, e ele tanto que ele deixou tudo de perfeito para vir na terra por um compromisso com a humanidade, e ele cumpriu perfeitamente até o fim tudo o que lhe foi proposto. Então, esse é o exemplo de discipulado que nós tivemos, de ação, de atitude. Então, Jesus não mentiu só um pouquinho para não ficar pesada a situação. Jesus não saiu de fininho, então, ou fez um motim a hora que cuspiram nele, né? Não falou, pega todo mundo a espada e vamos matar todo mundo agora. Jesus não fez isso. As atitudes dele sempre traziam uma perfeição de paz, de amor, de domínio, de correção. Nós vemos Jesus corrigindo fariseus toda hora. Então, quer dizer, Jesus era omisso? Não. Ele falava, ele se posicionava. Ele não deixava as coisas passar. Ele não deixava fingir que eu não estou vendo. Pelo contrário, ele tinha posicionamento. E muitas vezes, né, a gente se converte, sai do que se diz mundo, mas se encaixa do que agora eu não vou mais para a rua, eu vou para a igreja. E agora, né, que a gente nem tem igreja, tem que ser postura pura. Por quê? Porque agora é só em casa. E agora em casa, se eu sou cristã, o que eu estou me alimentando? O que eu passo o dia? Jesus e orar.
Jesus estava em todo o tempo ensinando os discípulos como agir, como pensar, como reagir, o que fazer, o que promover, promover cura, promover contribuição, multiplicação, ensino do evangelho. Em todo o tempo ele estava ensinando. Então, assim, ele estava sempre promovendo. E nós? É um formato dele. Nós estamos orando? Quanto tempo a gente passa sem orar? Quanto tempo a gente passa sem ler Bíblia? Sem parar? E sabe, irmãos, esses dias, essas 2 semanas, eu experimentei isso na pele. Foi ruim, porque eu estava com tanto problema externo, que eu falava, Jesus, eu não tenho vontade de sentar e orar. Só que eu sou cristã, já vai há 18 anos, e esse foi um ponto que, ao longo da vida, foi o menos abalado, porque eu sempre gostei de falar com Deus. Então, sentar e falar com Ele, ter tempo com Ele. De ler Bíblia, eu sempre gostei. E essas 2 semanas, passei uns dias falando, Senhor, parece que eu estou só arrematando, eu não fico em paz. Quando eu ainda sento, fico pensando um monte de coisa. Senhor, me ajuda, me ajuda. E fui clamando, até que segunda-feira, o Senhor realmente me tomou pela mão, assim, meu pedido de ajuda, porque eu não tinha vontade. Mas por quê? Porque eu deixei o externo tomar conta do meu ser. Porque, de certo, eu não vigiei. Eu deixei que as coisas, ou eu fui omissa, ou, sabe, aí chegou uma situação que você tem que se impor, fica chato. Então, se eu não tivesse sido omissa, eu já tinha me imposto, eu tinha colocado o que era certo, não ia chegar num problema tão grande. Então, você vê que são posturas em todo o tempo. O discípulo de Jesus, ele precisa de postura em todo o tempo. E se a gente não se posicionar, não andar como Cristo, com Cristo, a vida externa vai nos consumir. E o que é pior quando a vida externa nos consome? Que se nós morrermos agora, nós vamos colher esse preço de viver a vida externa. Nós passamos o problema, não temos Jesus para nos ajudar a caminhar, e ainda não vamos viver com Ele eternamente. Então, é uma perda, não é um ganho. É um mal que a gente pode fazer em não falar, chega, a partir de hoje, eu sou discípula de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Eu vou me posicionar. Se eu sou discípula dele, o que está primeiro de qualquer coisa? É Ele. Então, eu tenho que ter tempo com Ele. Eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que me direcionar a Ele. Porque aí meu caráter vai sendo forjado, aí as minhas atitudes vai sendo transformada. Aí o Espírito Santo pode falar comigo, porque eu estou pedindo o auxílio dele. Então, vai se quebrando um monte de coisas. Mas a história da postura, infelizmente, nós temos que desagradar as pessoas, sim, porque o Evangelho, que nem Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. E essa guerra é essa, que você discorda, você vive de uma outra maneira que as pessoas não vivem. Então, existe posicionamentos. Eu não digo, que é para você rejeitar a sua família, pelo contrário. Até na quarta eu me posicionei sobre isso no 30 semanas. Depois que eu passei pelo 30 semanas, eu aprendi a amar minha mãe sem colocar como eu queria uma mãe. Eu passei a vida inteira querendo que minha mãe fosse outra pessoa. Na minha cabeça, eu fiz uma mãe ideal e eu cobrava dela essa mãe ideal. Mas, nesse período, e acho importante falar sobre isso, porque vai começar a matrícula, então você se matricula e começa a cuidar do seu ser, porque para mim foi libertador, é que hoje eu amo ela desse jeito e pronto, final, e sou feliz com ela assim. Isso foi muito válido. Então, o Evangelho, ele não vai ensinar você a ser arredio com as pessoas, a você odiar elas, a se afastar delas. Pelo contrário, você vai respeitar, vai amar, vai ficar quieto, ou vai se posicionar de uma maneira que o Espírito Santo te direcione. Ou não. É uma coisa que me choca muito sobre o Evangelho, que tem coisas que são extremas, é que a gente vê hoje, nesses países muçulmanos, que tem crianças sendo jogadas para fora de casa, apanhando por amor a Cristo. Então, elas têm uma postura que elas não negam Cristo.
no meio da família delas, no meio da parentela delas, ou homens ou mulheres que os próprios familiares entregam para morrer, para ser judiado, porque ama Cristo. Então, é um modelo de evangelho que a gente ama, mas sim as pessoas, mas que o nosso posicionamento, ele tem que existir em todo o tempo. Porque se ele não existe, obrigada, se ele não existe, alguma coisa está errada em nós. Ai, Flávia, mas eu preciso ser tão radical assim? Não é, Jesus morreu, Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado, não é radical isso? Ou a gente vê essas crianças, o homem ou a mulher perdendo família, perdendo casa, perdendo emprego, e virou cristão. Se a gente olhar aquele povo e olhar a gente, falar, peraí, esse evangelho não é barato. Esse não é o evangelho de cruz. Não foi para isso que eu fui chamado. Não foi para isso que Jesus me escolheu. Então, depois da convocação, tem a transformação. A multidão, ela estava lá, convocada, pelos benefícios, por ouvir falar, por descobrir um salvador, um milagreiro, um homem que dava o que comer. Mas espera aí, você vai ficar andando comigo por causa de benefício? Para andar comigo tem que ter uma postura, tem que largar a vara de pesca, a rede de pesca, tem que largar certas coisas que não condiz, tem que largar, tem que ter uma conversão, tem que haver uma transformação. Eu não posso estar no mesmo lugar. Se eu estou, eu não estou vivendo o evangelho. E Jesus hoje ele nos convoca justamente para sair da multidão e andar como discípulo. É essa a diferença. Nós precisamos sair da multidão. E não é evangelho esse oba-oba. Não é evangelho se eu não paro para orar. Não é evangelho se eu não peço orientação para Deus antes de tomar uma atitude. Não é evangelho se eu não estou com o evangelho na minha cabeça. E nós temos que deixar paixões de lado. E eu tenho um exemplo bem chato para todo mundo. Quanto tempo você passa no seu celular? Quantas vezes por dia ou quantas horas você fica com isso aqui na mão? Na mão. Por que você não esquece ele? Por que ele não fica em casa quando você sai? Por que ele não fica dias desligado? Ai, mas eu preciso. Eu entendo que você precisa na terra. Mas ele nem vai para o céu. Ele nem vai na hora da salvação. Quando Jesus vir buscar sua noiva, que sou eu e você, ele não vai. E quem for, não vai sentir falta dele. Quem for, quem subir, não vai nem... Esse prazer aqui não se compara a esse prazer aqui. Essa glória aqui, de ibope, status, não se compara ao que eu vivo aqui. E é essa transformação que tem a ver. É esse discipulado que nós precisamos hoje. Infelizmente, é um aparelho, a gente fala, não é nenhuma pessoa, né? É um aparelho, mas ele é o maior ídolo da humanidade. E ele distrai a humanidade, enquanto Cristo está voltando. E no próximo versículo, mais para frente, ele fala, como o tempo vai acabando, eu vou pular sobre o construir uma casa. Mas até acho que a gente tem que pensar bem, que o evangelho é renúncia, é transformação. Então, você tem que entender hoje, você tem que ter uma auto-reflexão e ver se o evangelho é para mim ou não. Eu vou começar a orar e viver segundo o que Deus tem para mim, vou perguntar, vou clamar, vou seguir o direcionamento dele ou só estou fingindo que eu sou crente? Porque aí, o que acontece? Vira vergonha, né? Porque você não segue, daí depois você faz umas aberração, às vezes você sai da presença de Cristo, né? E assim, como assim? Foi salvo, liberto, transformado, conta história, fala para todo mundo, eu era assim, eu era assado, e agora você nem está mais com Jesus? Como assim? Vira vergonha, né? Vira um evangelho falso. Ah, mas você não sabe o que me fez na terra. Você está preocupado com o que te fizeram na terra, porque você não está andando com o Cristo. Porque a gente andando com Cristo, a gente já sabe. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ver Salmos, a gente vai ver a angústia, a gente vai ver em todo o livro da Bíblia certas dificuldades. Jesus foi cuspido,
Jesus apanhou por mim e por você. E no versículo 31, ele fala sobre um reino, né? Tá vendo? Não vai ter como ele vencer a guerra. Não vai dar para ele vencer. E aí ele é orientado a fazer um acordo de paz. Orientado pelo próprio Jesus, que falou sobre essa historinha. E pensa bem, eu e você, longe de Cristo, a gente fica cegueta, a gente fica bobo, a gente fica tampado, os nossos ouvidos, eles ficam limitados, nosso coração, nossos sentimentos, nós ficamos egoístas, soberbos, a gente só pensa em nós queremos tudo de bem para nós e aí fica tudo bloqueado porque é o inimigo que está com a mão em nós. Agora, quando a gente pega a nossa cruz, segue Jesus, quando a gente entende que Ele é melhor que tudo, e Jesus não disse que Ele era melhor por arrogância, por soberba, mas que Ele tinha certeza. Então, olha, eu estou te dando melhor, eu tô te oferecendo. Se você fizer isso, você vai ter paz, mesmo no meio da guerra. Você vai ter solução de problema, mesmo no meio de uma tempestade. Você vai ter eu de mão dada com você, meu filho, mesmo que as coisas estejam inalcançáveis. E você vai vir para junto de mim eternamente. É uma perfeita paz. Jesus, ele mostra nessa parábola, nessa parte do 32, que ele está voltando. Ele vai vir salvar a sua igreja. Ele está falando, ó, faz um acordo de paz comigo. Vem, sabe, me segue, isso é bom para você. Eu já sou pleno e perfeito. Ele não precisa da gente. Ele não precisa de mais nada. Ele é pleno. Mas ele orienta, ele deu exemplo. Se você fizer desse jeito, a hora que vir a minha justiça, você vai estar comigo. É um benefício nosso. Por isso que nessa noite, gostaria que você refletisse muito sobre isso. Porque ele aborda muitas atitudes nossas, entre o 25 e 35, em várias áreas, que é o que significa um discípulo de Cristo. Esse discípulo de Cristo, ele precisa ser discípulo de Cristo. Senão ele não herda, senão ele não vive. Ai, Flávia, mas eu vou na igreja, mas eu canto louvor, mas eu faço boa ação. Aí ele diz assim, no 34, portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, para o solo nem mesmo, não serve nem mesmo para adubo, e vai ser lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Nós precisamos ouvir isso. Se eu não tiver uma íntima comunhão com Cristo, se eu não tiver tempo com Ele, se eu não buscar a paz que excede todo entendimento, se eu não for forjado no caráter dEle, abandonar a mentira, a promiscuidade, a perversividade, a pornografia, as brincadeiras, se eu não largar minha idolatria, eu sou como um sal sem sabor. E o Senhor nos chamou para agir. O Senhor nos chamou para ser seus discípulos, deixando, se for preciso, o barco, deixando, se for preciso, benefícios, desagradando pessoas, se for preciso. Mas eu preciso ter a minha vida em intimidade com Cristo. Eu não posso deixar que nenhum outro amor seja maior do que a minha intimidade. Eu não posso, porque além do que eu não estar com Ele, eu posso também não ajudar ninguém mais estar, ninguém que vive do meu lado, porque eu não estou levando luz. Mas como diz o sal, se não serve nem para adubo, é lançado fora. Eu posso fazer um papel bonitinho aqui, mas se eu não for, se eu não ser, o que vai acontecer? Jesus vai vir e eu não vou.
não adiantou de nada, porque eternamente eu vou para um lugar de tormento, de sofrimento, e vou ter plena certeza que eu fui falsa, que eu tive uma vida de brincadeira e agora está doendo. Lá na glória não, a gente tem paz eterna. Esse discipulado traz benefício terreno e eterno. Quem ganha de servir Jesus sou eu e você. Por isso, nesse momento, o Senhor sempre me dá palavras de confronto. Talvez é um perfil meu, sim. Talvez eu perca amizades. Eu sempre perco amizades. Eu sempre perco aquela movimentação de aglomeração, porque eu sempre tenho uma palavra que alguns dói. Ou um posicionamento de que eu não vou compactuar com isso. E aí eu perco quando eu não compactuo com a multidão. Só que eu entendo claramente que, primeiro, eu tenho que honrar o meu Senhor. E eu muitas vezes olho e falo, se existem crianças hoje perdendo casa e família e apanhando, por amor de Cristo, que evangelho é esse meu que eu estou vivendo? Então, eu não posso me acovardar. Eu preciso me posicionar integralmente no que Ele fala, e mesmo falando, né, num vídeo ainda que fica gravado, não vai nem sumir a conversa depois, vai ficar gravado, e pode ser que talvez alguém não goste de mim por isso, mas eu prefiro que Cristo fala aquilo que o meu evangelho ensina, se posicione. E muitas vezes, quando eu deixo de falar o evangelho, eu também passo mal. E por quê? A gente vai morrendo, a gente também está agindo errado. Então, se você também está muito em silêncio, comece a falar. E talvez o chamado para você hoje. Eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente nessa palavra. E muita gente que parou porque parou os envolvimentos, mas não é para você parar. Você tem o WhatsApp, não é? Vamos usar para a glória. E você tem carta, você tem telefone, você pode ligar, você pode mandar e-mail e você pode posicionar aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Entregue agora esse momento só a você e o Senhor. Esquece quem está perto de você. Deixa o barulho do cachorro e da criança. Agora, Senhor, é meu momento. Sou eu e o Senhor. Só eu e o Senhor. Pai, por favor, nos dê uma estrutura de discípulos, de servos fiéis a Ti, que Te louva, que Te adora, que se posiciona acima de qualquer coisa. Senhor, eu clamo o Teu poder sobre a Tua igreja. Eu clamo o Teu poder sobre a Betel. Eu clamo o Teu poder sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que está nessa live, sobre a família de cada pessoa. Pai, nos traga intimidade contigo. Pai, nos traga transformação. Que a gente para de ser, Senhor, espectadores da própria vida e começamos a parar de admirar o evangelho bonito dos outros, o que Cristo fez com os outros, mas que a gente possa ter nossa própria experiência contigo, Senhor. Invade cada casa com o teu poder, com a tua glória. Toca, Senhor, nos nossos corações. Traga libertação, traga sinais, prodígio e maravilha. Desperta seu povo a te adorar acima de qualquer circunstância. Desperta seu povo a te clamar, não importa o problema que o prefeito fez, não importa nossas lágrimas por causa do Covid, pois nós sabemos que temos uma vida eterna, por mais que está doendo, por mais que a gente se preocupa, que clamar, que te buscar, seja acima de tudo. Amadurece a tua igreja, Senhor, coloca crentes maduros nessa terra, Senhor, nos desperta, nos levanta como homens e mulheres valentes, que podem mover uma nação com o seu clamor, que a tua presença tenha liberdade de atuar em cada casa a partir de hoje, Senhor. Na casa que o Senhor não habitou, eu clamo que o Senhor toque esse coração para que ele te busque até te encontrar. Tira essa preguiça espiritual de te buscar, de te adorar acima de qualquer coisa.
Tira, Senhor, essa frieza. Tira esses crentes mimados da terra, meu Pai, em nome de Jesus. E acorda guerreiros valentes, fervorosos, dispostos a te buscar, cansados, com dor, aflitos, enfermos, dispostos a te buscar acima de qualquer coisa. Pai, porque nós precisamos de Ti. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não nos edificar, não vai valer nada. Não vai valer nada. Tudo que compramos, tudo que buscamos, tudo que nos mostramos e nos exibimos, não vai valer nada. Não vai valer nada o cabelo bonito, a boca bonita, o corpo bonito, a roupa de marca não vai valer nada, Senhor. Por favor, nos acorda. Nos desperta, os likes não vão valer nada. Por favor, nos acorda, Senhor. Nos acorda, nos amadurece, nos transforma a termos conteúdos, a termos vida em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo o Teu poder, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor tem muito para dar para o Seu povo. Aqueles que buscam, encontram. Quem pede, recebe. Quem procura, acha. Abre, Senhor, as comportas do céu. Derrama, Senhor, o Teu renovo. Derrama a Tua glória. Derrama, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A paz. Estavas desde o princípio. Eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação eu caminho, Teu Espírito vive em mim, Ele vive. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia! Somente a Ti, Senhor, entregamos o nosso coração. Então estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste
Glória a Deus. Que a graça e a paz seja com todos os irmãos. É muito bom podermos adorar o Senhor, sermos confrontados como discípulos do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos sobre uma área da nossa vida que para mim ela vai muito mais além do que finanças, do que dinheiro. Ela tem a ver com fidelidade, tem a ver com honra, tem a ver com princípio, tem a ver também com o cuidado de Deus sobre nós. Eu estava pensando no livro de Ageu, e no livro de Ageu nós encontramos a igreja, o povo de Deus, Israel, vivendo um período muito difícil. Irmãos, eles acabaram de espero voltar, que todos estejam bem e em segurança. Está entrando um vídeo aqui? Saiu. Eles estão voltando do exílio, fazem 17 anos que eles voltou. No ano 538, Ciro decreta, eles voltam. Agora no ano 520, Deus traz a palavra ao profeta Ageu, dizendo a eles o seguinte: vocês estão preocupados com a vida de vocês, e ao voltarem do exílio, eles estão tão preocupados em arrumar a vida deles, eles estão tão preocupados em reconstruir a sua vida pessoal, as suas fortunas, as suas casas, e eles abandonam o que era de mais importante para um povo que passou 70 anos sem ter liberdade de cultuar a Deus, que era se reunir, que era ter um lugar, que naquela época Deus se movia por meio do templo, a presença de Deus vinha no templo, Deus honrava a sua presença naquele lugar. Lembra lá de Salomão: nesta casa que me edificou, nela eu habitarei, a presença de Deus encheu, Deus fez promessa, eu ouvirei as orações feitas nesse lugar. O templo era um lugar de oração, era um lugar de perdão, era um lugar de arrependimento, era um lugar de receber direções também. E eles não estavam preocupados com isso. Você percebe isso, que no versículo de número 4, do capítulo 1 de Ageu, é dito assim, acaso é tempo para vocês habitarem nas vossas casas forradas, ou estucadas, ou adornadas, e esta casa ficar deserta? Deus está dizendo: puxa vida, gente, vocês estão se preocupados, a casa de vocês está tudo bonito, a vida de vocês está tudo arrumada, e o mais importante que é o templo está deserto. Fazia 17 anos, nos primeiros 4 anos, através de Esdras, eles começaram a reconstruir, mas pararam no meio, deram prioridade para a sua própria vida pessoal, o que a Bíblia não vai dizer que é errado, mas a Bíblia vai dizer que é errado quando as prioridades se invertem. E aí então Deus vai dizendo para eles o porquê as coisas para eles não estavam dando certo, e isso serve para a minha vida em todas as áreas. Como eu disse, vai muito mais além do que dízimo e oferta. Olha que interessante o que vai ser colocado. Deus diz no verso 5: considerais os vossos caminhos, ou seja, considera o coração de vocês, se de fato a prática do dia a dia está alinhada com o coração de vocês. Aí vem o versículo de número 6: tendes semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não têm o suficiente. Vocês bebem, mas vocês não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Ou seja, nada é suficiente, nada supre, não existe uma prosperidade, onde vocês colocam a mão, as coisas não andam, as coisas não dão certo para vocês. Considere os vossos caminhos, no verso 7 de novo, considerai os vossos caminhos, apliquem o vosso coração a esse caminho, veja se a prioridade de vocês não está mudada, veja se o coração de vocês não está equivocado. Aí no versículo 8 ele diz: olha só os montes, 70 anos de cativeiro, cresceu cedro, olha para as montanhas, tem madeira, que era a obra-prima principal para a construção do templo, tem bastante madeira, suba ao monte, traz madeira, edifique a casa, e vocês vão ver se eu não vou me agradar, e nisso eu vou ser glorificado. Olha só, Deus está dizendo: eu não estou sendo glorificado desta maneira, porque vocês estão preocupados com a vida, com o mundinho de vocês, com o bem-estar físico de vocês, e esqueceram o mais importante, que é a minha habitação, a minha presença, o lugar onde eu habito. Eu vou ser glorificado nisto, em vocês aplicarem em reconstruir o templo, em fazer o templo novamente, em erguer essas paredes, em deixar essa casa na qual eu quero abençoá-los. Entenda, Deus está dizendo: eu quero abençoar vocês, mas eu sou impedido de abençoar vocês, porque vocês estão trabalhando demais para vocês mesmos. Vocês inverteram as prioridades. Aí ele vai dizer, continuando aqui ainda, no verso 8: suba ao monte,
traz madeira, eu serei glorificado. Aí ele vai dizer agora no versículo de número 9, vocês esperaram o muito e eis que veio a ser pouco. E quando vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre pela sua própria casa. Portanto, os céus sobre vocês retêm o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Eu mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos de vocês. Isso deve ser para mim uma nota de atenção muito grande. Uau! Deus está dizendo que eles trabalhavam, que eles faziam tudo, mas as coisas não produziam, não dava fruto, a terra não produzia, o orvalho não vinha, não havia chuva, pelo contrário, havia seca. E talvez eles se lamentavam e diziam, por que as coisas para mim não dão certo? E Deus está dizendo, sabe por quê? É uma questão de prioridade. Cada homem corre pela sua própria casa, cada um busca o seu próprio interesse. Vocês tiveram uma perseguição de fora que os impediram a construir o templo, e depois tiveram um desânimo interno. Muito parecido com o que a gente vive hoje, o mundo capitalista, o mundo onde existe indiferença, as pessoas preocupadas, né, com o que acontece, as perseguições de fora, os impedimentos de fora, mas além dos impedimentos de fora, existe o desânimo do lado de dentro, no meio do povo. E Deus está dizendo, por isso que as coisas não acontecem a vocês, mas apliquem o coração de vocês ao caminho de vocês. Deus chamando a atenção desse povo. E então ele vem e diz através, Zorobabel, que era, ali o rei, o líder, e o sumo sacerdote Josué, e todo o restante do povo, ouviram a voz do Senhor no verso 12, e as palavras do profeta, assim como o Senhor Deus o enviara, e o povo temeu diante de Deus. E você vai ver que Deus vai revelar agora na sua... vai ser 4 profecias do livro de Ageu, a sua segunda profecia sobre a restauração do templo, a terceira sobre o ânimo, e por último Deus dizendo a eles, ainda há semente no celeiro, pois nem a oliveira, nem a romeira produziram os seus frutos, mas eu vos abençoarei desde este dia, ou seja, vocês retomaram a cuidar do mais importante. Assim como aquele templo significava a habitação de Deus, para nós hoje a consumação desse templo é Jesus. Ele é agora a finalização do templo, e nós como corpo de Cristo, nós fazendo parte desse corpo. Quando eu e você investimos em primeiro lugar a nossa vida no espiritual, como Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, quando eu coloco isso como prioridade na minha vida, eu posso ser abençoado. O grande segredo para você ser próspero, ser abençoado, que é o desejo de Deus, é que você tenha o seu coração no lugar certo, que a sua prioridade seja a casa de Deus, que é eu e que é você, vós sois o templo, não é só você, não é só eu, é vós, é o ajuntamento. Por isso que nós devemos valorizar a igreja, valorizar o corpo, valorizar essa família, valorizar o ajuntamento que Deus nos deu, fazer parte de algo maior do que nós mesmos. E isso é ser igreja, é não andar sozinho, é não ser isolado, é não ser egoísta, é não viver apenas para mim, mas é viver em prioridade a vontade de Deus. Aí Deus diz, olha, se vocês trouxerem madeira e construir o templo, e vocês começarem a fazer isso, ainda que os mais velhos vão dizer, quem viu o templo de Salomão há uns 80, 90 anos atrás, para ver o que a gente está fazendo aqui agora? Eu digo a vocês, que a glória da última casa a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira, ou seja, pois naquela casa, um dia entraria Jesus nela, ou seja, se nós aplicarmos, a glória da segunda casa é maior que da primeira. O seu momento de hoje, se voltar a Deus, vai ser mais gostoso, vai ser mais intenso do que nos seus primeiros dias de conversão. Mas muitos de nós abandonamos os caminhos de Deus, abandonamos a prioridade da presença de Deus. Nós somos o lugar dessa presença, abandonamos isso, abandonamos a comunhão, abandonamos o ajuntamento, não valorizamos essa essência, e às vezes nos perguntamos, por que as coisas não estão dando certo? Deus está dizendo, eu fiz reter o orvalho, eu fiz com que o milho não produzisse, eu fiz com que a terra se secasse, porque eu amo vocês, e eu preciso trazê-los a um ajuste de prioridade. Se nós ajustarmos a nossa prioridade, que é o nosso coração ao Senhor,
as outras coisas, o comer, o beber, o vestir, a nossa casa, os nossos recursos estarão debaixo das bênçãos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, viva, receba isso, e assim como os dias do profeta Ageu, apliquem o vosso coração ao vosso caminho. Amém? Eu tenho certeza, continue com a gente, Deus tem uma palavra ao seu coração, e nós seremos muito edificados nessa noite, para a glória de Deus. Está funcionando? Tá. Graça e paz, amados irmãos. Deus tem falado nesse dia sobre prioridades, né? Que bênção. Deus quer falar com a gente em Lucas 14 hoje, né? Eu sei que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? A irmã ministrou sobre uma parte de Lucas 14, e Deus também me deu um texto de uma outra parte sobre Lucas 14. E, irmãos, eu quero falar, o tema de hoje é de paixão pelas almas. As coisas estão mudando, né, irmãos? Está tudo mudado, está tudo diferente, né? Então, eu creio que é tempo da gente viver algo novo, algo diferente, da gente analisar as nossas prioridades, o que é realmente importante, né? Irmãos, esse tema de paixão pelas almas, eu estava lendo um livro e falou muito ao meu coração. Então, eu quero trazer para vocês alguns textos da Palavra de Deus e falar um pouquinho sobre missão, né? O que seria missão? Missões. Missões, irmãos, é um encargo, é uma incumbência dada por Deus, dada pelo Senhor Jesus a nós, né? E eu quero falar um pouco sobre o maior missionário que já existiu. Quem foi o maior missionário? Né? O missionário que nos incumbiu a fazer missões. Porque fazer missões é tornar o nome de Jesus conhecido. E acho que nunca houve um tempo tão propício como os dias de hoje, onde a gente olha e as nossas igrejas estão vazias, onde existem pessoas perdidas, onde existem pessoas famintas, onde existem pessoas tomando um caminho rumo a um destino que é o inferno, a perdição. Então, eu quero ler com vocês, vou ler alguns versículos, depois a gente vai para Lucas 14. Em Lucas 19, 10, está escrito assim: Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por isso que Jesus é o maior missionário que já existiu. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, né? E, irmãos, ele disse também, Jesus, ele deu uma ordem. Ele falou assim: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, irmãos, eu quero falar para vocês que existem 2 grandes eventos que está prestes a acontecer. E esses 2 grandes eventos, tudo isso que está acontecendo hoje, eu creio que é uma preparação para aquilo que Deus quer fazer, que Deus já está fazendo, porque Ele é perfeito em tudo que faz. Deus tem todo o controle nas suas mãos, nada foge do controle das mãos de Deus, pois Deus é perfeito em tudo que faz. Então, irmãos, eu quero ler com vocês Lucas 14. Eu quero ler a partir do versículo 15. Lucas 14, 15 a 24. Diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu:
certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Olha o convite, venham. O convite hoje é venham. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente. Se você puder repetir comigo, fale: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. O que o Senhor ordenou é uma ordem de Jesus. Já foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, no contexto do capítulo 14, Jesus ele foi participar de uma ceia, de um almoço, um jantar, na casa de um fariseu muito importante. E eles conversando, o assunto era, Jesus começou a ensiná-los sobre as pessoas, convidar pessoas para ir cear com ele. Então, ele estava dizendo aqui no contexto todo que quando você convidar alguém para cear com você, não convide os ricos, né? Aqueles que são do mesmo nível, porque você pode receber a recompensa dessas pessoas. Convide, olha o que ele fala aqui, ó, no versículo do 14, 12. Jesus disse assim: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. E se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-los, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Olha que coisa tremenda. Jesus ele pegava algo natural, uma conversa natural, e ele trazia para o lado espiritual. Ele trazia para os fins dos tempos. E, irmãos, eu entendo que esse texto era uma exortação que Deus estava fazendo. Essa parábola é uma palavra de profecia que Jesus trouxe para a expansão do Evangelho de Deus. Aquelas pessoas que eram consideradas indignas pelos fariseus, os pobres, aleijados, os coxos, os cegos, eram pessoas desprezadas na época, incapazes de observar aquela lei tradicional, né? E é para esses que o convite foi estendido, né? E quando ele fala que vá pelos caminhos e pelos atalhos também, né? Tem lugar ainda, então vá pelos caminhos e valados. O que significava isso? Os caminhos e valados eram caminhos fora da cidade. Isso representava o mundo, né? Vá pelos caminhos e valados, né? E chamem essas pessoas. Essas pessoas, caminhos e valados, representavam os gentios, aquelas pessoas que não faziam parte do povo judeu. Eram as ovelhas perdidas. Então, a gente leu lá em Lucas 19 que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa era a preocupação de Jesus. Essa era a prioridade de Jesus. E qual tem sido a nossa prioridade? O que tem sido prioridade para nós? Irmãos, eu quero ler uma passagem também que fala sobre a parábola do semeador. Eu queria que os irmãos colocassem para mim Mateus 13. Mateus 13, 13.
Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Pode continuar, irmãos. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderam. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pode continuar. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Aleluia! A irmã trouxe uma passagem que fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está querendo que você ouça. Deus está querendo nessa noite que você pare de dar desculpas. Existe uma frase que diz assim, quem dá muitas desculpas, no final só fica com a culpa. Tem uma outra frase que eu ouvi também que fala assim, quem quer fazer, faz. Quem não quer, dá desculpas. E olha o que esse texto fala, que as pessoas que foram convidadas começaram a dar desculpas. Qual é a desculpa que você tem dado? Eu ouço tantas desculpas. Quando a gente convida. Irmãos, eu quero contar um testemunho rapidinho. Que quando eu me converti, isso há 27 anos atrás, foi no dia 10 de abril de 1994, eu escrevi na minha Bíblia, em todas as Bíblias que eu tenho, nesse dia, Jesus livrou a minha alma da morte. Porque foi nesse dia 10 de abril de 1994, que Jesus livrou a minha alma da morte. E quando eu me converti, irmãos, eu estava naquele primeiro amor. E a minha conversão, irmãos, é como a irmã disse, eu tive que deixar alguns preconceitos para trás. Porque eu era uma jovem de 24 anos, empoderada, dona de si, tinha todo o controle sobre as minhas mãos. Estava tudo certo. Sabe, aquela mulher empoderada, feminista? Verdade, até o próprio pastor, quando eu comecei a estudar a Bíblia, ele percebeu isso. E o que aconteceu? Eu acredito que as tempestades da vida são pedagógicas. O que quer dizer isso? Serve para nos ensinar. E eu, sendo dona de si, tendo tudo o controle sobre minhas mãos, eu estava lendo a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, fazia mais de um ano que eu estava lendo a Bíblia, sedenta diariamente pela palavra de Deus. Só que eu tinha um preconceito quanto à questão crente, porque desde os 14 anos eu conheci uma família, uma moça que tinha certos problemas naquela área, né? Porque eu cresci com uma visão assim, crente é tudo doido, crente não pode fazer nada, é proibido de fazer tudo, né? Crente, eu cheguei aí nessa idade de 14, 15 anos no culto e eu achei que eles gritavam demais. Então, quando eu cheguei ali nos meus 24 anos, dos 14 ao 24, mesmo convivendo com uma família, eu comecei a criar um conceito de que crente eu não queria ser. Mas quando eu tinha 24 anos, Deus, Ele começou a mandar algumas tempestades na minha vida. Eu comecei a perder o controle. Eu comecei a perder o controle daquilo que eu tinha controle. Eu era noiva há 7 anos, estava construindo a minha casa para casar. Aconteceu várias coisas no meu noivado, e a gente terminou o noivado. Perdi o controle. Meu pai teve um derrame, ficou na cama, gritando dia e noite. Então, eu dormia com meu pai gritando, eu chegava para almoçar, meu pai gritando, eu não conseguia dormir. Aquilo me abalou demais. O meu trabalho, que eu trabalhava há 7 anos, eu dominava, eu viajava, eu fazia vendas, eu fazia cobrança, eu trabalhava no escritório, eu ensinava as pessoas que entravam. Então, eu era a senhora do meu trabalho. Deus mandou ali uma pessoa da família, aposentada, que veio e começou a mandar em mim, mudar todos os meus arquivos, mudar tudo, a minha rotina, e aquilo me deixou louca. Então, isso tudo aconteceu ao mesmo tempo, e eu acredito que foram as tempestades que Deus permitiu que viesse na minha vida, para que eu entendesse, Deus, eu preciso do Senhor. As coisas estão fugindo do controle das minhas mãos, está fugindo, eu não posso mais. E eu, irmãos, antes de eu tomar a decisão, porque a nossa vida é feita de decisões, uma decisão tomada é uma semente plantada. Então, a nossa vida é feita de decisões, e antes de eu tomar essa decisão, que mudou toda a minha vida,
Eu fiquei numa situação em que eu cheguei um dia para comer. E a comida não descia, parou aqui, só descia lágrimas. Aí eu não conseguia comer, eu fui para o meu quarto. Mas 1 ano antes disso, eu tinha ido na casa dessa minha amiga, que era crente, que ela se converteu de verdade depois que casou, eu frequentava a casa dela. E daí, um tio dela me convidou para ir na casa dele. Eles estavam começando um trabalho de uma igreja, na sala da casa deles, e ele falou, vamos lá comigo estudar a Bíblia, né? Porque ela falou, a sua amiga falou que você gosta muito de ler a Bíblia. E quando ele fez esse convite, ardeu meu coração. Eu desejei ir, mas não. Crente, eu não quero ser, não vou estudar com esses crentes. Crente era o meu conceito. Eu não queria ser crente. Só que nesse dia que eu cheguei na minha casa, a comida não descia e lágrimas descia, eu fui para o meu quarto. Não fechei a porta, porque não tinha porta no meu quarto. Era cortina naquela época. Uma casa muito simples. Eu dobrei o meu joelho no chão e eu disse assim, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu pedi ajuda para Deus. Me ajuda, as coisas estão fugindo do controle das minhas mãos. Eu não tenho mais controle sobre o meu noivado, sobre o meu trabalho, sobre a minha casa, meu pai gritando dia e noite. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. E aí, só que quando eu pedi ajuda do Senhor, irmãos, eu tomei uma decisão. Eu lembro direitinho que eu disse para o Senhor assim, Senhor, eu não quero ser crente, mas se é crente que o Senhor quer que eu seja, a partir de hoje eu sou crente. E junto com essa oração, eu olhei para o céu e falei, Senhor, me dirige no caminho que o Senhor quer que eu ande, porque eu quero contemplar a tua face. Essa oração é a oração que Deus mais adora ouvir. Porque o que eu fiz quando eu disse, eu não quero ser crente, mas se é crente que o Senhor quer que eu seja, a partir de hoje eu sou crente, o que eu estava falando para Deus? Estou colocando a minha vontade na cruz, estou colocando a minha vontade de lado para fazer a sua. Se é crente que o Senhor quer que eu seja, eu vou ser crente a partir de hoje, quando eu levantar desse chão aqui. E eu falei que eu queria contemplar a face de Deus, e eu senti um poder de Deus. Quando eu disse, Senhor, eu quero contemplar a tua face, parece que os céus se abriram naquele quarto. E Deus falou muito forte ao meu coração. Deus só falou assim, vai na casa daquele casal estudar a Bíblia. E acendeu uma chama no meu coração. Porque quando eu levantei daqui, eu não queria outra coisa, a não ser ir na casa daquele casal estudar a Bíblia. Eu fui correndo, isso foi numa quinta-feira, eu fui correndo na casa da minha amiga, eu falei, você me leva domingo na casa do seu tio para estudar a Bíblia? Ela falou, imagina, será? Eu falei, domingo eu estou aqui. Cheguei na casa dela, ela falou assim, nossa, pensei que era fogo de palha, não é que você veio mesmo? Ela me catou e me levou lá. E ali, a minha sede espiritual começou a ser saciada. Ele pregou para mim sobre os 2 caminhos, o caminho largo da perdição e o caminho estreito que leva a Deus. E eu falei para ele, eu quero andar no caminho estreito. Uma jovem de 24 anos, que tinha sede do mundão, mas eu tomei uma decisão. Irmãos, a nossa vida é feita de decisões. Então, o que eu quero falar para vocês? Que nós estamos vivendo num momento onde está na hora de parar de dar desculpas. Porque essas desculpas que nós vimos aqui são coisas até coerentes, né? Pessoas que tinham os seus afazeres importantes, né? Cuidar das suas terras, dos seus bois, da sua família que acabou de casar. Só que será que eram coisas que eles poderiam deixar para depois? E aceitar esse convite e participar desse banquete? Sim. O problema é que nós, irmãos, nós deixamos coisas passageiras. Nós trocamos as coisas passageiras pelas coisas que são eternas. As coisas que realmente são prioridades. E muita gente não tem o reino de Deus como prioridade. Não é prioridade para muita gente. Então, irmãos, o que eu vejo aqui? Que existem 2 grandes eventos. E Deus ele faz esse convite para a gente. Os 2 grandes eventos que vai acontecer é as bodas do Cordeiro. Eu quero que os irmãos coloquem lá Apocalipse 19, de 6 a 9. Apocalipse 19, de 6 a 9. Olha só o que está escrito. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pode continuar.
Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Irmãos, Deus, Ele vem hoje oferecer um grande banquete, falar para você que vai estar próximo, um grande evento que vai acontecer, uma festa, um grande banquete. Mas Satanás, nos dias de hoje, também oferece um grande banquete, que é aquele banquete do pecado, né? Que é aquele anzol que geralmente está ali escondido, aquela armadilha que está ocultada, né? Aquela coisa que é atraente, sedutora, mas no fim é caminho de morte. Pois Deus, Ele é um Deus verdadeiro, né? Deus, Ele não mente quando Ele fala lá, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus nos oferece a graça dEle, nós podemos começar a desfrutar o banquete desde já, que é a graça maravilhosa de Deus, a graça que é o prato principal que está escrito lá em Efésios, né? Porque nós não somos salvos por meio das nossas obras ou da nossa religiosidade. Nós somos salvos pelo que Cristo fez, pelo preço que Ele pagou pela nossa redenção, né? É isso que Ele nos oferece gratuitamente. E nesse banquete, além de tudo que a gente vai experimentar, o melhor de tudo é a presença do nosso Salvador, junto conosco, assentado à mesa conosco. Irmãos, eu queria que vocês pensassem algo desse texto que me chamou muita atenção. Aqui fala sobre os convidados. Nós temos que convidar pessoas. Quando eu me converti, aquele primeiro amor, eu saía convidando todo mundo. Quando a nossa igreja cresceu, a gente estava num salão maior. Eu lembro que a gente recebeu um missionário que veio para nos ajudar no trabalho, e ele disse para mim assim: você é a Neuza? Falaram para mim que 70% das pessoas que estão na igreja são seus amigos, sua família e seus vizinhos. Eu falei: nunca botei reparo nisso. Como dizia meu pai, nunca botei reparo nisso. Ele falou: e ele falou: eu queria ver como você trabalha, né? Você é uma evangelista, isso para a glória de Deus. Mas, irmãos, sabe o que eu fazia? Eu só convidava as pessoas. Eu falava: nossa, Deus mudou a minha vida, é maravilhoso, vamos lá no culto? As pessoas vinham, meus amigos vinham, meus parentes vinham, meus vizinhos vinham, e eles gostavam e ficavam. Mas, irmãos, e aí? Agora, como que eu vou fazer? Eu posso usar essa mesma tática? Vamos lá na igreja, mas cadê? Não temos culto presencial. Será que eu posso usar essa mesma tática? Irmãos, o que eu tenho que fazer? Irmãos, nós temos, irmãos, que simplesmente ser igreja. Nós temos que falar do amor de Cristo. Nós temos que usar, como a irmã disse, as redes sociais. Nós temos que aproveitar esse canal da rede social para proclamar o Evangelho de Deus. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, eu quero colocar lá o Salmo 32, 1 e 2, que fala assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribuiu culpa e que não há hipocrisia. Irmãos, nós podemos falar da Bíblia de 2 missionários. Moisés, ele tinha uma paixão pelas almas, que lá em Êxodo, eu gosto de falar porque dá para marcar Êxodo 32, é bem fácil de decorar. Moisés, ele chegou e orou pelo povo de Deus, e ele falou assim, ele tinha uma paixão tão grande pelas almas, que ele chegou ao ponto de falar que: Deus, poupa esse povo, ou senão apaga o meu nome do livro. Por amor ao povo de Israel, ele chegou a falar isso. Deus, poupa esse povo, senão apaga. Ele quis trocar, sabe, a salvação dele, o nome dele, para que Deus poupasse aquele povo. Ele foi um grande missionário.
O apóstolo Paulo também, ele desejou se tornar maldito, anátema, lá em Romanos 9:3, por amor aos seus irmãos. Lá em Gálatas 14:19, ele falou assim: sinto como dores de parto, eu choro como dores de parto, sinto dores de parto para que Cristo seja formado em vós. E, irmãos, eu quero dar mais um testemunho sobre pessoas que Deus traz no seu coração. Eu estava um dia na sala da minha casa, eu já estava casada, e eu estava orando, eu lembro que eu estava lá, orando na sala da minha casa, e eu tinha desistido da minha sogra. Porque eu já tinha convidado milhões de vezes a minha sogra. E ela nunca ia, sempre dava desculpas. E um dia eu estava orando, mas eu não orava mais por ela, porque eu desisti dela. E eu lembro que eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim assim: ora pela sua sogra. E eu briguei com o Espírito Santo: eu não vou orar, não tem jeito. O Espírito Santo trouxe muito forte: ora pela sua sogra. Naquele dia eu comecei a orar por ela, mas eu caí num choro tão grande. Eu senti dores de parto pela minha sogra. E a partir daquele dia que Deus ordenou que eu orasse pela minha sogra, eu comecei a orar pela minha sogra. E a minha sogra, depois de algum tempo, ela foi num chá de mulheres, amor. No culto seguinte, ela já estava indo para a igreja, cantou aquele louvor, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ela fala que é o louvor dela. Quando ela morrer, ela quer que cante esse louvor. E a minha sogra, que aos meus olhos não tinha jeito, a minha sogra se converteu. Irmão, será que como cristãos nós estamos chorando pelas pessoas, sentindo dores de parto pelas pessoas, para que Cristo seja formado nessas pessoas? Irmãos, não há alegria maior que levar uma pessoa a Cristo. Quanto mais a gente experimentar essa alegria de levar pessoas a Cristo, mais a gente terá desejo de que Deus faça você levar pessoas a Cristo. As boas novas do Evangelho, elas são boas. Tem tanta gente aí precisando de uma boa notícia, querendo uma boa notícia, desesperado por uma boa notícia, e nós temos as boas novas do Evangelho, que é chamada assim porque são boas, são excelentes, é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança. Mas eu quero encerrar dizendo para você, irmãos, o que será que o versículo 24 quis dizer quando disse: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que nós recebemos esse convite, sabe para quê? Para ser a noiva de Cristo, como foi falado ali em Apocalipse 19. Uma pessoa convidada, ela pode ou não participar da festa, né? Se ela for somente convidada, ela pode dar desculpas e não participar. Mas você já viu uma noiva esquecer o dia do seu casamento? Ai, chegou o dia do meu casamento, eu não arrumei vestido, eu não preparei a festa. Você já viu uma noiva esquecer do dia do seu casamento? Eu nunca vi, não conheci. Ela se prepara muitos meses antes para esse dia. E eu quero dizer para você que nós não somos mais só convidados. Se você for apenas convidado e que vive dando desculpa, você não vai participar desse grande evento, desse banquete. Se você é convidado para se tornar a noiva de Cristo. Porque a noiva não esquece do dia do seu casamento. A noiva sabe que nós estamos sendo preparados para o grande dia, para o banquete das bodas do Cordeiro, onde nós assentaremos com o nosso Senhor. Irmãos, então a escolha é sua. Existem 2 grandes eventos para acontecer. As bodas do Cordeiro. Sabe aquele ditado que fala, tudo acaba em festa? Realmente, vai acabar em festa. O final vai ser bem melhor para aqueles que realmente entregarem suas vidas para Cristo, que sem reservas deixarem o seu eu de lado e falar: Deus, eu quero fazer a tua vontade. E você decide, porque no final, ou é participar dessa grande festa, desse grande banquete, ou é participar da ira vindoura. Porque, irmãos, esse dono aqui, desse grande banquete, esse Senhor, ele mostrou a sua ira e a sua indignação para aqueles que rejeitaram. Para aqueles que rejeitaram. Então, irmãos, eu quero dizer para você, há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende, né? No versículo que nós lemos aqui que fala,
que Deus, Ele chama, né? Ele chama você, o evangelho tem que ser pregado e Ele chama você. E se você crer, você será salvo. Mas se você não crer, você já está condenado. Há uma condenação. Então decida hoje o que você quer participar. Desse grande banquete, dessa festa no céu, que em breve nós iremos experimentar. Ou da ira desse Senhor. Da ira de Deus, onde é somente para aqueles que rejeitaram tão grande salvação, tão grande sacrifício, desse grande missionário Jesus que deixou o céu, deixou a sua glória, se fez homem e veio habitar entre nós. E Hebreus 12 fala, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, suportou tão grande oposição dos homens, para que você seja salvo, para que você seja noiva dele, para que você se sente no banquete dele. Irmãos, eu vou orar. Eu vou orar para que, lá na parábola do semeador, diz que Deus, Ele colocou, o semeador saiu a semear. E a semente caiu, irmãos, em terra cheia de espinhos, em terra, um solo que não criou raiz. E aí o que aconteceu? Não produziu frutos. Mas o dia que eu me converti, a primeira coisa que eu ouvi do pastor da minha igreja antes de você chegar, eu orei por você e o Espírito Santo falou assim para ele: só lança a semente, porque a terra já está preparada. Eu preparei essa terra. E a semente caiu e produziu frutos. Produziu frutos. E que essa palavra caia no seu coração. Que todo terreno cheio de pedras, de espinhos, seja tirado do seu coração. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, tira toda a cegueira espiritual. Porque o Deus desse século, o enganador desse século, tem cegado o entendimento dessas pessoas, para que elas não creiam no Evangelho da salvação. E em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor esteja convencendo os corações, de que essas pessoas, Deus, elas têm que tomar uma decisão, parar de dar desculpas, Deus, desejar no seu coração participar desse grande evento, desse poderoso evento. Deus, dá um coração sensível a essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus, que eles sejam conduzidos a Cristo, que eles entendam, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode tirar eles dessa situação, só o Senhor pode resgatá-los. Deus, muda a prioridade do coração dessas pessoas. Pai, ainda há lugar, Senhor, há muito lugar. Deus espera vocês, para que vocês se rendam, como soldados que deixam suas armaduras, como eu fiz um dia, há 27 anos atrás, me rendi, Senhor, e desejei contemplar a Tua face. Pai, em nome de Jesus, Tu és poderoso, maravilhoso, e o Senhor tem, Senhor, um zelo pela Tua palavra, para que ela se cumpra, pois ela é viva e verdadeira. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus, pelo trabalhar do Senhor nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Teu nome, Senhor. O de cruz se erigiu, bela dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
voz do Espírito, na verdade, né? Podemos dizer que o nosso coração ferve com palavras boas. O Senhor tem falado conosco a respeito de renúncia. O Senhor tem falado conosco que os laços de amor dele não são sempre afagos, mas tem tempestade, mas ele continua nos amando. E ouvindo a palavra, o testemunho, quando o Senhor flecha o nosso coração e se revela a nós. Ah, como é bom, né, irmãos? Eu espero que aí na casa de vocês estejam entendendo e sentindo a mesma coisa que nós. Quando somos flechados, eu comecei a ouvir e lembrar de Agostinho, quando ele diz que o coração foi flechado. E é interessante que ele vivia uma vida promíscua. E uma prostituta um dia correndo atrás dele, que ele saía com ela gritando: Agostinho, Agostinho. Ele não olhava para trás. Uma hora ele olhou, de tanto ela insistia, ela disse: sou eu, Agostinho. Ele diz: você é você, mas eu não sou mais eu. Então nós vivemos uma nova vida em Cristo, mas não contemos, nós queremos contar para as pessoas. Então que essa semana que se inicia, em nome de Jesus, irmão, seu coração seja flechado, afogueado pelo Senhor, e que você possa repartir a graça de Deus. Conte para todo mundo que você achou um tesouro escondido no campo. Amém? Eu queria passar os recados, mas a vontade é de sair pregando, orando, pulando e contando para todo mundo que Jesus é bom. Amém, irmão? Então essa semana ainda nós vamos continuar fazendo as lives, por conta até do horário que precisa terminar as atividades segundo a legislação. A gente não consegue se organizar ainda. E no domingo próximo o culto será presencial, para a glória de Deus, né? Ou aqui no templo ou lá na glória, mas vai ser presencial, tá bom? Então nós vamos estar nos reunindo. Os irmãos continuem orando uns pelos outros, anunciando a palavra do Senhor. Nós estamos como igreja, como pastores, à disposição dos irmãos para os atendimentos individuais. Se alguém estiver passando necessidade com alimento, vença o orgulho, comunique com a igreja de maneira sigilosa. Nós vamos socorrer você para a glória do nome do Senhor. Eu queria, onde você está, e convidar você para se colocar em pé na sua casa. Se aproxime de quem está perto de você e nós vamos orar a Deus. Mas eu tenho certeza que o que eu vou fazer é dirigido pelo Espírito, e eu queria fazer uma oração intercessória junto com você. Que nós possamos orar e que venha à sua mente pessoas, que você possa estar intercedendo para que o Espírito de Deus se revele a essa pessoa. Senhor Deus, eu oro em nome de Jesus com a tua igreja, Senhor, louvando a ti por tudo que foi ministrado. Senhor, como o Senhor ministrou no meu coração, e Senhor, eu senti até emoções de lembrar o dia, Senhor, que eu também fui alcançado pelo Senhor. Senhor, mas é tão bom, Senhor, Senhor, sabemos que o Senhor é tão maravilhoso, como foi anunciado. O Senhor não é uma religião, o Senhor é o Salvador, mas deixou a sua glória. E eu oro em nome de Jesus, Pai, para que as pessoas que vieram à minha mente, ao meu coração, pessoas que às vezes nós já até desistimos dessas pessoas, mas nós intercedemos agora porque estão cegas pelo pecado, mas que teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, liberte essas pessoas, fleche o coração dessas pessoas, pela tua palavra, pelo poder de teu Espírito. Senhor, que elas não resistam, Senhor, mas se rendam ao Senhor. Aleluia, pois isso, Senhor, será maravilhoso vermos, e será maravilhoso para essas pessoas viverem a experiência do novo nascimento. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa semana seja uma semana de abnegação, de negarmos a nós mesmos e experimentarmos mais de Ti e repartirmos a Tua graça. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, favor imerecido, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Deus nos abençoe.
uma boa semana para todos nós, cheia do Espírito, em nome de Jesus. Amém.